Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou procurar ir direto ao ponto para a gente não ficar se enrolando muito, o tempo nosso é precioso, tá? Sempre que eu for desenrolando alguma ideia e vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem e devem perguntar, coloquem sempre no chat, mas de tempo em tempo eu vou parar o que eu estou falando e vou perguntar: vocês têm dúvidas, querem contribuir com alguma coisa, querem trazer uma informação, e vocês podem abrir o microfone e falar. Porque como isso vai ficar gravado, eu gosto de fazer nessa metodologia para não ficar uma aula sendo interrompida, né? Então aí depois tudo isso vai para a plataforma, fica tudo lindo, maravilhoso e didático, né, para quem estiver assistindo lá também. Então o que vocês vão receber aqui já é a aula do método 3P, não é uma live de apresentação, não, é como se a gente estivesse iniciando o curso mesmo. O que vocês já vão receber já é conteúdo, tá na apostila, tá no material, tá nos slides e tudo isso vem na classe também, tá? Então, eu vou começar apresentando para vocês. Bom, todas vocês aqui eu conheço, né? Tem muitas que entraram aqui dizendo que só vão poder assistir, que vão adquirir depois da gravação. Então, vamos começar. Já são 19h09. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa dar esse pontapé inicial. Eu pretendo ir no máximo até 8h45 de aula, tá? Não extrapolar isso, tá bom? Hoje e amanhã, tá? Então vamos lá, simbora. Deixa eu compartilhar aqui para nós. Então tá, então nós vamos começar aqui pela capa, tá? Esse vídeo rodando, o método 3P. Nós vamos entender o que que é 3P, por que que foi chamado de método e o que que é tudo isso, tá? E por que que essa capa ela tá dessa maneira? Ela tá dessa maneira porque ela representa o Big Bang, é onde tudo começou, e a gente vai lá no início, a gente vai entender onde tudo começou para que a gente compreenda de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui. E na hora que a gente for usar as ferramentas de intervenção, porque o método entrega muitas ferramentas de intervenção, o que são ferramentas de intervenção? São técnicas, processos de corpo que você vai começar a aplicar em você, se auto-aplicar ou aplicar nas pessoas, para que você se alinhe com aquilo que você é e aquilo que você veio fazer aqui, tá? Então, aqui nós temos a imagem, né, o videozinho do Big Bang, porque foi aqui que tudo começou. Só que já existia algo antes disso, porque isso aqui só representa essa porção que conseguimos ver, enxergar, captar, né? E também, mediante medições, estudos, aproximar, né, do que foi esse Big Bang, tá? Então, você escolheria, né, vocês que estão aqui, vocês escolheriam, por acaso, se você tivesse um método que te ensinasse a trabalhar com energia? Vocês gostam de energia? Gostam do tema energia? Gostam disso? Vocês gostariam, se tivesse um método que ensinasse vocês a trabalhar com energia, a curar seu corpo, sua vida, a transformar sua rotina, a você compreender e curar sua mente, as suas emoções, despertar consciência para quem você é, te trouxesse mais discernimento, força, vitalidade, corpo blindado, isso aqui é importante, te reconectasse com o seu criador e te auxiliasse a compreender as mentiras e programas que te mantêm aprisionado à matriz de controle. Se você pudesse encontrar tudo num lugar só, e essa foi a, como que eu posso dizer, o grande presente do método para mim. Eu consegui colocar tudo num lugar só, em vez da gente ficar, vou estudar Kundalini, vou praticar yoga, vou fazer respiração, vou fazer meditação, vou fazer uma sessão terapêutica, vou estudar tal coisa. É tudo num método só. Então, nós vamos começar a trabalhar corpo, emoções, mente, espiritual, energia, desconstruções, tudo num lugar só. E aí, você escolheria? Será que sim? Porque tudo é questão de escolha nessa vida, né? Tudo, já guardem aí, é questão de escolha. Então, nós vamos entender como surgiu o método, quem me deu o método, porque alguém me deu esse método. O que são os 3Ps, o objetivo do método, quem pode ser libelha, isso aqui eu vou deixar para depois, que libelha é a comunidade que nós vamos criar, que tem a ver com a síntese da libélula e da abelha. Nós vamos trabalhar com esses arquétipos e mais para frente vocês vão entender por que libélula e por que abelha. Inclusive eu tenho uma libélula tatuada no meu braço, depois quando tiver a câmera toda aberta eu já mostro para vocês. E qual é a diferença de 3P e Reiki? 3P é Reiki, afinal de contas, ou não? Então, tudo começou em 2012, quando o meu próprio processo de despertar inicia.
Eu começo esse movimento de despertar, na verdade, em 2009, mas é em 2012 que eu tenho uma grande virada de chave, um grande download que muda toda a minha vida. E eu não sei se vocês sabem, mas dia 21 de 12 de 2012 foi exatamente nesse dia que nós começamos a nossa grande transição de densidade de realidade. 21 de 12 de 2012 marcou esse período, essa faixa onde nós estamos saindo de uma densidade 3D e indo para uma densidade 4D. Mas a gente ainda está muito 3D e menos 4D. Mas essas densidades, elas já coexistem. E esse portal onde a gente pode atravessar de 3D para 4D já está aberto. Ir para lá, que não é um lá fora de nós já vamos entender, é uma questão de escolha. Será que nós escolhemos? E em 2012, eu começo esse movimento muito intenso, para vocês terem uma ideia. Eu estudava de 3 a 4 horas por dia. Eu praticava 1h30 de meditação de manhã e 1h30 de meditação à noite. Era o dia inteiro me dedicando a tudo que o meu mentor, e o meu mentor me acompanha desde os meus 7 anos, eu vejo o meu mentor, tá? Tudo que ele me dizia, estuda isso, faça isso, pratique isso. Eu comecei assim, tá? Eu não comecei indo numa escola de yoga, numa escola de terapias, não. Eu comecei seguindo o que o meu mentor dizia para eu fazer. E aí, depois, ele começou a colocar cursos e pessoas na minha vida para que eu pudesse compreender o que ele pedia para eu fazer, tá? Então, tudo começa em 2012. Em 2012, eu começo a acessar tudo isso que vocês chamam de... Vocês não, mas as pessoas, né? Não sei vocês, de teoria da conspiração, né? Da elite mundial, de toda a Agenda 2030, de todo esse pano de fundo que existe dessa questão de matriz, de controle. Tudo começa em 2012 para mim, tá? Janeiro de 2012 foi marcante. Eu passei o ano inteiro nessa pegada. 3, 4 horas de estudo durante o dia, 3 horas meditando. Olha só, gente, que grandioso. Eu tive essa oportunidade, tá? Em 2012, eu tive inúmeras experiências de projeções, onde me foi mostrado cenários futuros do que estaria aí na agenda para acontecer com a humanidade. E um desses cenários é o que nós estamos vivendo agora, tá? Em 2012, eu fui desdobrada, eu estava sentada totalmente em estado de vigília, consciente, acordada, sentada, meditando, e então eu percebi o meu mentor começar todo um trabalho nos meus chakras, desdobrar os meus corpos e me levar até um cenário onde tudo estava escuro. Tudo era escuridão, como essa tela. Só que não tinha esses pontos luminosos. E nessa escuridão eu via pouquíssimas pessoas em pé, assim, orando, orando. E essas pessoas emitiam luz aqui das mãos, do coração e em volta do corpo delas. E essas luzes serviam como um meio de orientação para todas as outras pessoas que estavam nessa escuridão. Tinha muitas pessoas engatinhando, caindo, se esgueirando, tentando se nortear, encontrar uma saída dessa escuridão. Algumas delas conseguiam enxergar aquela luz e ir em direção àquela luz como mosca. Sabe a mosca, quando a gente acende a luz e a mosca vem? Ou quando a gente está deitado no escurinho do nosso quarto, mexendo no celular, vem aquele pernilongo, aquela mosca bem na nossa tela, né? Exatamente assim. Só que nem todos conseguiam se nortear. A maioria dessas pessoas caíam mortas nas ruas. Foi isso que eu vi. Eu vi sem, assim, perder, eu não conseguia contar. Era uma multidão de pessoas caindo morta. E então, quando eu perguntei para o meu mentor o que é isso, ele não me respondeu, mas ele disse que aconteceria. E eu perguntei o que eu faço com isso. Ele disse: a única coisa que você pode fazer é ser um pilar de luz. Pilar de luz eram aquelas pessoas que estavam ali, orando, para que outras pudessem serem conduzidas e guiadas por essa luz. E é a única coisa que nós podemos ser. Não podemos. Ele disse que eu não poderia e nem me deixou pegar ninguém caindo morto. Eu não podia dar a mão e puxar e dizer para cá. Não, não podemos, tá? Em 2012, o meu processo de autoconhecimento e de desdobramentos e de expansão da consciência
ele se intensificou tanto, e o meu mentor sempre ao meu lado, e ele me deu uma sequência de meditação para ser feita, e essas sequências de meditações fizeram, e um movimento, ele me deu um movimento também de corpo, fizeram a minha Kundalini vir até o meu cardíaco. Vocês conhecem, agora eu vou parar um pouquinho aqui, vocês conhecem o termo Kundalini? Vocês entendem o que é isso? Alguém? Não? Nós vamos entender o que é, de uma vez por todas, esse termo, tá? Kundalini. Nesse momento, quando eu começo a praticar o movimento e a meditação, a sequência de meditações com os mantras na frequência que ele me deu, eu começo a perceber, tipo um motorzinho na base da minha coluna, e aquilo eu começo a perceber o movimento dessa energia no meu corpo. E então, percebendo a serpente, né? Sim, é representada pela serpente, né? Nas meditações, eu tenho essa habilidade, porque eu trabalho, todos nós temos, não sou só eu, é isso que o método vai falar também. Todos nós temos habilidades. Então, eu via o movimento da energia subindo em mim. E essa energia eu consegui trazer ela até o cardíaco várias vezes. E 2012 foi o ano que eu consegui manter essa energia no cardíaco por muito tempo. Porque a gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só que um ser humano mediano hoje não consegue chegar no cardíaco, ele chega até o umbigo, para aí, tá? Você dá o salto para o cardíaco, a gente já vai entender tudo isso, e a gente já vai entender o que é Kundalini, a gente precisa disso, de um trabalho interno. Só que naquela época eu estava iniciando, eu estava saindo, né, em 2009, até 2009, eu passei aí por 5, 6 anos tomando medicação de tarja preta, porque eu fui diagnosticada com depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, fibromialgia. Eu tentei tirar minha vida, tá, gente? Eu cheguei no fundo do poço. O fundo do poço, o ano de maior fundo do poço foi início de 2009, quando eu realmente atentei contra a minha própria vida, porque eu estava num estado desesperado. Sim, a minha vida não tinha sentido, eu tinha muitas dores, eu não tinha filhos ainda, tá? Eu tinha muitas dores, muitos problemas decorrentes de uma cirurgia bariátrica que eu fiz, tá? Que foi um dos grandes arrependimentos da minha vida, mas hoje eu precisei me trabalhar para não olhar para isso como um arrependimento. É a consciência que eu tinha na época. Se eu soubesse o tamanho da mutilação que eu estava fazendo em mim, nos meus sistemas energéticos, eu não teria feito e teria continuado assim, gordinha, até que eu chegasse nessas fases aí com as ferramentas que eu tenho para trabalhar a minha imagem, o meu corpo de outra maneira. Mas eu não tinha essa consciência, eu precisei percorrer isso pelo sofrimento, tá? Enfim, eu mexi em plexos muito importantes que me trouxeram 5 anos de dores profundas, de depressão, mexeu na minha psique, mexeu no meu campo, na minha polaridade, mexeu em tudo. E aí chegou 2009, eu falei, eu quero morrer. Então, quando eu chego nesse fundo do poço e eu acordo no hospital porque o meu marido chegou a tempo em casa, me salvou, eu não sei, o meu anjo da guarda, ele trabalha muito bem, gente, meu mentor. Ele conseguiu fazer uma intuição no meu marido que estava trabalhando, passou na cabeça dele falar comigo, eu não respondi, ele voou correndo para casa. Chegou lá, me pegou no chão, desacordada, e me levou para o hospital. Foi o meu mentor, tá? Meu marido nunca, assim, fez coisas assim, sabe? E então, em fins de 2009, eu falei, ok, se não é para eu morrer e é para eu viver, então, universo, me mostra um caminho. Porque nesses anos que eu fiquei tomando remédio tarja preta, eu me desconectei completamente da minha espiritualidade, do meu mentor. Eu não via mais ele, eu não escutava mais ele, e eu percebi que os medicamentos funcionavam para fazer essa desconexão. Eu não conseguia me conectar com nada, gente. Eu estava completamente desconectada, tá? E mais remédio, mais fundo do poço, e mais remédio, mais fundo do poço. E aí eu misturava remédio com cigarro, com maconha, com bebida,
Enfim, não dava certo, né? Até que então eu falei, ok, então me mostra um caminho, porque os remédios não estão funcionando, eu não aguento mais viver nessa dor de fibromialgia, nessa depressão. E fins de 2009, eu começo a receber essas informações. 2010, eu começo a receber informações de purificar o meu corpo. Eu tenho todo um passo a passo, gente, de desintoxicação para levar vocês para subir essa Kundalini. Eu tenho. É isso que eu vou entregar no método. Só que a gente precisa já começar a desmistificar, achando que eu vou colocar a mão na minha cabeça por 5 minutos e eu vou resolver todo o meu problema. Por isso que é um método, é um passo a passo que a gente vai fazer todos os dias, vai se dedicar. É claro que vocês não vão precisar ficar 3, 4 horas estudando, 1 hora e meia meditando. Por quê? Porque eu já trouxe um método desde 2009, 2010, 2012, quando se intensifica. Nós estamos em 2023, gente. Eu pego tudo isso e começo o quê? A criar formas mais simples da gente praticar isso, porque hoje em dia o tempo está acelerado. Você não precisa, já perceberam? Você não precisa mais ficar 1 hora meditando. Se você tiver a maneira, né, muito bem instruída, a maneira de fazer isso, você senta ali 15 minutos, é como se você tivesse meditado 1 hora e meia, 10 anos atrás. Então, quando acontece 21/12 de 2012, abre-se esse portal onde essa aceleração do tempo começa ainda maior do que já estava, dando para nós essa possibilidade de acelerar o nosso processo. Você não vai precisar ficar o dia inteiro lá, nada disso. Entendem isso? Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat. Oi, Débora, seja muito bem-vinda. Já iniciamos, mas estamos no início. Como pode melhorar? E em 2012, olha que incrível, eu sentada fazendo a minha meditação e trabalhando na subida da Kundalini, que eu nem sabia que era Kundalini, eu não sabia o nome disso, né? Ainda não tinha essa consciência, esse conhecimento, eu só seguia o meu mentor. Então, em 2010, eu fiz um detox muito profundo, um detox que o meu mentor foi falando. Eu fui tirando todos os medicamentos, eu tirei, porque eu fui nos médicos, eles não queriam tirar. Aí o meu mentor disse: me escuta, você vai fazer assim, assim, assim. E aí eu fui. Eu passei por 3 meses que eu precisei me fechar, assim, de abstinência. Eu precisava me fechar em casa, me fechar no quarto, de tanto medicamento que o meu corpo estava. As minhas mãos tremiam, que eu não conseguia segurar um garfo para comer. Eu precisava de ajuda para comer, gente. Sem brincadeira. Então, em 2010, eu fiz um detox. No final de 2009 e 2010, eu fiz um detox muito profundo e começou esse processo de subir consciência, de expandir consciência, tá? Em 2012, eu sentada meditando e o meu mentor dizia: agora nós vamos começar a subir tua Kundalini, subir a tua energia. Para subir, você só precisa de 2 coisas, porque a primeira, a mais importante, você já fez. O detox você já fez. Os estudos você já está fazendo, que são os pilares, conhecimento, limpeza de padrões, etc., conhecer a realidade como ela é. O detox você já fez, você está mantendo a tua parte de desintoxicação em dia, porque 2010, 2011, 2012, gente, foram os anos assim, né? Agora, né, 2023, estou nos detox de novo. Por quê? Para expandir essa consciência. Aí ele me entregou um movimento que eu achei muito obsceno na época. Ele disse: tudo que você precisa fazer é isso. E ele me mostrou o que eu precisava fazer com o meu corpo. E tudo que você precisa meditar é isso. E eu segui. E essa Kundalini subiu. E quando essa Kundalini sobe até o meu cardíaco, a experiência ela é inenarrável. Vocês têm que sentir isso. Mas a experiência é como se eu e tudo o resto fossem uma coisa só. Então, assim, eu lembro até hoje que eu estava no meu quarto, naquele primeiro instante que eu tenho essa primeira experiência na minha vida de Kundalini no cardíaco. Eu senti uma coisa assim jorrar como se fosse uma cachoeira de luz. E aí eu abri o olho para ver o que estava acontecendo, eu não vi nada, mas aí eu bati o olho no ferro de passar roupa e tinha uma pilha de roupa para ser passada ali. E eu olhava para aquele ferro e o que é isso? E eu olhava o ferro e eu dizia: eu e o ferro somos um. Eu estou sentindo o metal do ferro em mim, como se eu fosse o ferro. É uma coisa muito louca, né? Então são experiências assim. Mais recentemente, eu caminhando, fazendo as minhas ativações, porque você pode fazer as ativações caminhando.
Eu estava caminhando e tal, e de repente eu andando, eu parei, me deu aquela sensação de novo no cardíaco. Eu olhei a folhinha da árvore, as folhas das árvores estavam balançando porque tinha uma leve brisa. Eu senti a folha da árvore, eu senti o que a folhinha da árvore sente. É inenarrável. Vocês têm que experimentar isso. Eu sentada no meu quarto, meditando em estados de expansão de consciência, de expansão de campo, pessoas passando na vizinhança, eu conseguia saber quem estava passando, o que estava sentindo, o que estava pensando. Eu via meu marido na sala, porque era sobrado, lá embaixo, assistindo o que ele estava assistindo. O meu filho neném no quarto dormindo, a minha sogra na cozinha fazendo alguma coisa de comida. Eu lembro até hoje do suéter rosa dela que eu vi ela vestindo. Entende? Você e todo o resto é uma coisa só. Só que para a gente chegar nesse espaço de consciência, onde não cabe palavras, porque tudo simplesmente é, existe um caminho que a gente precisa percorrer, percebe? E é esse caminho que nós vamos aprender aqui, porque tudo que a gente quer, eu quero dinheiro, eu quero felicidade, eu quero saúde, tudo que a gente quer se trata dessa subida, desse despertar de consciência, porque senão a gente vai ficar só na questão material. Só que a matéria, já guardem isso, ela é a consequência, é o efeito, é a manifestação de uma causa. Então, se no mundo material as coisas estão estagnadas, eu preciso agir lá na causa. A causa não é matéria, tá? E aí eu segui minha vidinha, eu tive altos e baixos, baixei energia em vários momentos, subi energia, fica essa gangorra, esse sobe e desce, esse sobe e desce. Até que chegou 2019, o meu mentor se aproximou e disse: a energia Reiki não funciona mais para essa realidade. Agora é outra frequência. O que fizeram com Reiki, isso é o que meu mentor disse, o que fizeram com Reiki não funciona mais para aquilo que a gente precisa. E mesmo assim, mesmo que não tivessem feito nada, o momento que nós estamos vivendo é outra frequência, precisamos trazer essa nova frequência para cá. Mas é uma frequência que precisa de um entendimento, precisa de uma troca de aprendizado, porque as pessoas aprenderam que essa realidade funciona de um jeito que não é desse jeito. Então, as pessoas precisam trocar esse banco de informações, ir para a compreensão e acessar essa nova frequência, essa nova energia. Reiki pode ser bom, pode relaxar, pode ajudar muitas coisas, mas não vai funcionar mais. E em 2019, o meu mentor me proíbe de dar classes de Reiki, de Shambhala, de tudo, porque eu tenho iniciação em todo tipo de Reiki que vocês possam imaginar, já dei classe de tudo quanto vocês possam imaginar, mas ele me proibiu. Mas eu entrei no que eu chamo de embromation. Ele disse para mim em 2019, vamos fazer isso? Aí eu fiquei enrolando ele. Ano que vem eu vejo, ano que vem eu faço. E continuei dando classe de Reiki, continuei dando classe de Shambhala. Chega lá em 2020, né? Vem o quê? A insegurança, porque o meu mentor, vamos fazer isso? Precisamos de alguém para materializar isso, trazer isso para cá. Alguém precisa começar a fazer isso e você vai perceber que ao fazer isso, muitas outras pessoas vão começar a fazer isso também. Precisamos ancorar isso aqui. Precisamos trazer isso para as pessoas. Elas estão precisando, buscando já isso. Elas nem sabem o que estão buscando, mas já estão buscando. E em 2020 eu entrei num extremo de insegurança que vocês não têm ideia. Então, em 2020, eu comecei a questionar a minha capacidade, a minha habilidade e o meu tamanho, o meu conhecimento, para poder pegar algo que eles estavam me dando. Eles quem? Meu mentor, minha equipe espiritual e todos esses outros seres, eu vou colocar assim por enquanto, mas depois a gente vai entender o que são esses seres, tá? Porque não é bem isso que a gente acha que é também. Eles me entregaram uma caixinha, tá? Então, eles me entregaram uma caixinha linda, maravilhosa. Eu abri essa caixinha e dentro dessa caixinha tinha muitos códigos. Isso é decodificar. O que é decodificar um método? É você pegar tudo aquilo que está escrito em código e trazer para uma linguagem que todos nós possamos entender. Por exemplo, a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia literal.
Então, elas acreditam que tudo que está escrito ali está escrito do jeitinho que aconteceu. Só que a Bíblia foi escrita em código. Árvore não é árvore, homem não é homem, mulher não é mulher, criança não é criança, velho não é velho, água não é água. Percebe? Aquilo são códigos. É uma outra história que nós também vamos trazer aqui no método 3P, porque a gente precisa entender a nossa origem. Porque é o momento da gente relembrar quem nós somos. É a hora de recordar. Anotem essa palavra, porque tem a ver com o cardíaco. Recordar, relembrar de quem você é. E colocar, trazer cor, dar cor à vida, tá? Então, em 2020, eu entro nessa insegurança, porque eu tenho questões que eu ainda trabalho até hoje, tá? Então, aqui eu abro para vocês. Eu não quero que vocês me vejam como uma pessoa 100% resolvida, iluminada, não é isso. Eu estou no caminho como vocês, tá? Eu tenho questões até hoje de inferioridade, de insegurança, de sensação de incapacidade, que eu trago da minha infância, com as questões com os meus pais, que eu já resolvi muito, já melhorei muito, mas sempre tem que olhar. A gente tem que estar sempre olhando. Quando a gente acha que a gente limpou tudo, vem a vida e mostra pra gente. Tem mais coisas, Sara. Gente, eu tô me limpando desde 2009. Aí vem a vida e traz o quê? Tem mais coisas, Sara. Pense numa pessoa que faz processo de limpeza todo dia. Essa pessoa sou eu. E ainda tem coisa, entende? Então eu quero que vocês entendam que isso é um processo. Eu não estou dizendo para vocês que isso é uma varinha mágica que em um dia vai resolver tua vida inteira. Não vai, porque você é um ser estelar, percebe? Tem muita coisa para ser olhado. Então, o que a gente precisa colocar no nosso coração? É difícil? Não. Na verdade, o caminho da iluminação ele é curtíssimo. É a gente que dificulta. Vocês já vão entender o tamanho desse caminho. Ele é pequenininho. Ele é o tamanho da palma da tua mão, tá? E aí, nessa insegurança, né, chega em 2021. Olha só como eu vou enrolando. Eu vou enrolando, tá vendo? Continuo dando classe de reiki, de Shambhala, não sei o quê. Em 2020, quando a pandemia começa, eu chamo meu mentor e digo: é isso que está começando aqui agora? É aquilo que você me mostrou em 2012? Ele disse: é o começo. É o começo daquilo lá. É a possibilidade mais forte do que vai acontecer se as pessoas não acordarem. E qual que é seu papel, Sara? Ah, ser um pilar de luz. Uhum. E eu fico no embromation, percebe? Entende? Eu fui avisada muito antes. Em 2018, 2017, quando eu fui fazer minha formação de Kundalini Yoga, na minha primeira aula com um mestre maravilhoso de Kundalini Yoga sentado lá na frente, o que que ele diz? Ele diz que o objetivo do Kundalini Yoga é sim a iluminação, mas é uma iluminação para que a gente seja um farol de luz no mundo. Vocês percebem isso? Como os nossos mentores, os nossos anjos, eles vão nos guiando para tudo que a gente precisa aprender para chegar onde a gente precisa chegar. E aí, durante uma prática, a primeira prática de Kundalini Yoga que eu fiz na minha vida, um dos movimentos que a gente tinha para fazer de aquecimento era qual movimento? O que eu recebi em 2012, que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Vocês têm noção disso? Que hoje eu entendo a importância desse movimento, eu entendo toda a parte energética desse movimento. É assim que o universo opera. Quando a gente vai em busca de uma informação, essa informação também começa a te buscar, porque estamos imersos num universo eletromagnético, tá? Bom, em 2021, eu falei assim para o meu mentor: ok, mostra para mim tudo que eu preciso saber, estudar e conhecer para eu ter segurança de decodificar tudo isso que você está me passando, de realmente o meu corpo ancorar essa energia, porque a energia de toque, ou energia à distância, eu preciso ancorar isso, eu preciso atender as pessoas, eu preciso chegar nessa frequência. E aí ele começou a colocar uma série de coisas na minha vida para que eu pudesse passar por uma grande desconstrução. E 2021 foi, eu senti que o meu chão sumiu, o meu tapete foi puxado, e foi onde eu comecei. Eu achava que em 2012 eu tinha acessado toda a verdade, e em 2021, né, que se vocês verem, 2021 e 2012, é o 2 e 1 ali de novo, é um 3, só que uma vibração 3, 2 e 1, né, invertida ali.
eu comecei a entender que eu tinha desconstruído muito pouco ainda e muito do meu chão começou a ruir. Tudo, muitas coisas que eu era apegada, muitos mestres, muita forma de pensar a espiritualidade, as dimensões, eu estava vivendo em Nárnia, no mundo de fantasia. E o meu mentor vem e arranca o meu chão. E aí ele disse: para você entender melhor isso e confirmar isso, você vai fazer esse curso com essa pessoa, esse curso com essa pessoa, esse curso com essa pessoa, porque cada um deles está falando um pouquinho que você vai conseguir entender o que eu estou querendo te dizer. E aí eu fui, gente. Então 2021 foi um ano assim de dores para mim, mas eu fui, eu não parei. Até que eu cheguei no final do ano com uma dor insuportável na base da minha coluna, tá? Muito insuportável, uma dor que eu não sentia há anos, desde a época de 2009, 8, 7, 6, 5, lá das fibromialgia. E eu estava deitada na casa da minha sogra, e eu travei ali, eu chorava de dor, eu chorava de dor, e o meu mentor ali do lado, e aí, vamos fazer o negócio? E eu chorando de dor, eu chorando de dor, eu falei, eu não aguento essa dor, eu não aguento, eu não consigo nem pensar no negócio agora. E eu falei, ok, o que que você quer me ensinar com essa dor, corpo, o que que eu tenho que fazer aqui com essa dor? Comecei a usar todas as ferramentas que eu tenho, nada. Aí meu mentor disse, você vai pôr a mão aqui, vai pôr a outra mão aqui, e você vai dar esse comando, e você vai ficar esse tempo aqui. 15 minutos foi o suficiente para eu levantar da cama e esquecer que tinha passado por dor. E aí eu disse para ele, o que é isso? Ele falou, isso é o que a gente está querendo te dar desde 2019, e você vem se recusando. Percebem a grandiosidade disso? Então, em 2021, eu precisei sentir essa dor para olhar para isso, para experimentar isso no meu corpo. E desde então, não parei mais, tá? E em 2021 eu começo a escrever. Por quê? Porque ele chegou e disse assim para mim: olha, já passou 2019, 2020, agora 2021, fim de 2021, já são 3 anos, a gente não pode esperar mais. Se você não for fazer, tá tudo bem, a gente vai arranjar outra pessoa. Agora, se você for fazer, tem que começar já, senão não vai dar tempo. Quando ele disse que ia arranjar outra pessoa, eu fiquei puta da vida, vocês têm noção? Com os meus complexos, né? Você vai me trocar, e não sei o quê, e não sei o quê. Enfim, briguei com meu mentor e ele disse: se a gente está dando isso para você, é porque você é o suficiente, você é capaz de fazer isso e tudo que você precisar, a gente vai te falar. Tanto que ele ficou o tempo inteiro ditando a apostila para mim. Muitas coisas da apostila foi ele que ditou para mim. Muitas outras coisas que eu não entendia, ele foi me guiando, gente. É um troço muito surreal, entendeu? Eu caía no site certo, no livro certo, na pessoa certa, para entender algum código que eu não estava entendendo, tá? E olha que eu tenho chão de estudo. E aí, do final de 2021, início de 2022, eu começo a escrever, assim, eu sento e aquilo veio. Fiz até um story uma vez brincando, um Reels no meu perfil, já faz tempo, eu tentando escrever o que meu mentor me falava, porque eles falam muito rápido, né? Então você tem que ser muito rápido para digitar ali para você não perder nada, né? E aí começa esse processo em 2021, 2022, eu dou a primeira classe. E essa primeira classe ainda era um esboço de uma porção do que eu entendi do método. Tinha muita coisa ainda nublada para mim, que o meu mentor disse: vai dar a classe e a gente vai atualizando, porque eu preciso que você comece a movimentar a energia. Vai dar classe, que ela é orgânica, a gente vai atualizando. E eu comecei a dar as classes e aí eles foram trazendo as atualizações. Só que nesse meio caminho, eu queria trazer isso, eu achava que 3 era muito pouco. Isso foi uma visão minha. Eu achava que 3 era muito pouco. Escuta, 3P é muito pouco. Eu vou botar 5 aqui para as pessoas entenderem, acharem, sentirem que 5 é uau, é um número grande, é mais que 3, né? Vamos colocar a palavra prosperidade para os alunos virem. Aí eu entrei um pouco no meu espaço mental, né? E é nesse momento também que meses depois eu levo o esporro para voltar o quê? No original. Eu não posso tirar a essência. Então, o que vocês vão receber aqui é a essência. É o início, é o 3P, é o que ele sempre foi, tá? Sem nenhuma coisa assim decorativa da minha parte, é do jeitinho que eles me entregaram, tá? E agora nós estamos em 2023, porque agora esse ano eu firmei esse compromisso de olhar para isso e de realmente me colocar à disposição das pessoas que estão buscando essa frequência, que é o que nós vamos começar a entender agora. Que frequência é essa? O maior dos objetivos do 3P é colocar você em coerência com a frequência harmônica da criação. É isso.
Porque se você tá nessa, é ressonância. Já ouviram falar em ressonância? Quando uma coisa ressoa com outra coisa igual, é compatível, é que nem rádio, é que nem estação de música, a gente não usa quase mais, né? Aqui a gente não usa mais. Mas se você ligar uma rádio e sintonizar lá 99,5 e tá tocando música sertaneja, eu adoro, vou ficar escutando. Você tá ressoando com aquilo. E tudo que aquilo tá tocando, falando, você tá internalizando. Enjoei da sertaneja, agora eu quero um rock. Eu vou buscar qual é a frequência do meu rádio para eu sintonizar o rock. Quando eu sintonizo o rock, eu bebo do rock, eu escuto um rock. Entende? Eu assimilo esse rock, eu estou em ressonância com ele. Quando eu entro em ressonância na frequência harmônica da criação, eu me conecto com o Criador, com tudo no universo, passado, presente e futuro. Nós temos a habilidade de curar o passado, estar no presente e prever o futuro, porque nós estamos vendo, porque o tempo não é linear. Fizeram a gente acreditar que o tempo é linear. Nós vamos desconstruir tudo isso aqui, vocês vão entender por que não é. O tempo não é linear. Eu quero que vocês guardem essa imagem do triângulo, porque 3P se resume a isso só, é um triângulo, tá? E quando ele me entregou esse triângulo, eu dei risada e falei, não pode, um método com um triângulo. Que história é essa? Ele diz, um triângulo resume o método 3P. E aí vai a Sara louca decodificar tudo isso, cada ponto desse triângulo, tá? Então, colocar você em coerência com a frequência harmônica da criação é o nosso maior objetivo, tá? Qual é a frequência harmônica da criação? Tudo é informação. Tudo que é informação tem uma frequência, tá? Como o rádio, que a gente vai mudando a frequência, vai mudando a informação. E tudo que é informação tem uma frequência, gera uma vibração, gera ondas, padrões de ondas. E essas ondas carregam essa informação até nós. Essas ondas criam formas. Essas ondas carregam energia, porque energia é informação. O universo inteiro, guardem isso, ele vibra numa frequência de 432 Hz. Tudo fica harmônico e em conexão com o universo quando está em 432 Hz. Essa é a fração áurea. Olha, 4 mais 3 mais 2 dá 9. 9 é um número mestre, é o último número, porque depois vem o 10 é 1 mais o 0. É o último número, é a sabedoria, é a consciência de Deus, é 9, tá? Então, fração áurea é um 9 fracionado, numa frequência muito harmônica que a gente chama do número de ouro da geometria sagrada. Nós vamos entender o que é geometria sagrada aqui também, porque nós vamos entender o universo como uma geometria matemática, matriz perfeita, harmônica, tá? Aqui é a frequência universal que unifica tudo. Se você começa a escutar ou entrar nessa frequência de 432 Hz, você começa a unificar tempo, espaço, gravidade, eletromagnetismo, a biologia, teu DNA se ativa. Você começa a alinhar todas as dimensões, as densidades que você existe no teu corpo, mineral, vegetal, animal, humano, tudo vai entrando numa integração profunda e a tua consciência vai despertando. E eu só vim entender que eu estava meditando em 432 Hz lá em 2012, agora com o método 3P. Percebe como foi uma caminhada para chegar até aqui, tá? Meninas, vocês têm alguma dúvida até aqui? Podem abrir o microfone e perguntar se vocês tiverem dúvida. Dúvidas? A Fernanda, que entrou depois, a Fabi, a Débora, vocês que entraram depois, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Aqui, olha só. Vocês vão ver no vídeo Hi, I'm a creative technologist. que ele vai falar sobre... Vocês estão vendo o vídeo, gente? Sim? Ok. Sobre simática. O que é simática? É uma ciência que estuda como as frequências sonoras
criam formas na matéria. Preste bastante atenção, porque pode parecer tudo muito difícil aqui agora, mas a gente vai começar a amarrar, nós temos aulas, nós vamos até o fim nisso, a gente vai começar a amarrar tudo isso, tá? Então não se preocupem, não se apeguem ainda. The focus of my work is on public installations, and one of my driving passions is this idea of exploring nature and trying to find hidden data within nature. And it seems to me that there's this latent potential everywhere, all around us. Everything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration. And through my work, I've been trying to find ways to harness and unveil this. And so this basically led me to a subject called cymatics. Now, cymatics is the process of visualizing sound by basically vibrating a medium such as sand or water, as you can see there. So if we have a quick look at the history of cymatics, beginning with the observations of resonance by Da Vinci, Galileo, the English scientist Robert Hooke, and then Ernest Chladni. And he created an experiment using a metal plate, covering it with sand, and then bowing it to create the Chladni patterns that you see here on the right. Moving on from this, the next person to explore this field was a gentleman called Hans Jenny in the 1970s, and he actually coined the term cymatics. And then bringing us into the present day is a fellow collaborator of mine and cymatics expert, John Stuart Reid, and he's kindly recreated for us the Chladni experiment. What we can see here is a metal sheet, this time connected to a sound driver and being fed by a frequency generator. And as the frequencies increase, so do the complexities of the patterns that appear on the plate, as you can see for your own eyes. So what excites me about cymatics? Well, for me, cymatics is an almost magical tool. It's like a looking glass into a hidden world. And through the numerous ways that we can apply cymatics, we can actually start to unveil the substance of things not seen. Devices like the cymoscope that you can see here are being used to scientifically observe cymatic patterns, and the list of scientific applications is growing every day. For example, in oceanography, a lexicon of dolphin language is actually being created by basically visualizing the sonar beams that the dolphins emit, and hopefully in the future we'll be able to gain some deeper understanding of how they communicate. We can also use cymatics for healing and education. This is an installation developed with school children where their hands are tracked, and it allows them to control and position cymatic patterns and the reflections that are caused by them. We can also use cymatics as a beautiful natural art form. This image here is created from a snippet of Beethoven's Ninth Symphony playing through a cymatic device. So it kind of flips things on its head a little bit. And this is Pink Floyd's Machine playing in real time through the cymoscope. We can also use cymatics as a looking glass into nature, and we can actually recreate the archetypal forms of nature. So, for example, here on the left, we can see a snowflake as it would appear in nature. And then on the right, we can see a cymatically created snowflake. And here's a starfish and a cymatic starfish. And there's thousands of these. So what does this all mean? Well, there's still a lot to explore, and it's early days, and there's not many people working in this field. But consider for a moment that sound does have form, and we've seen that it can affect matter and cause form within matter. Then sort of take a leap and think about the universe forming, and think about the immense sound of the universe forming. And if we, kind of ponder on that, then perhaps cymatics had an influence on the formation of the universe itself. And here's some eye candy for you from a range of DIY scientists and artists from all over the globe. And cymatics is accessible to everybody, and I want to urge everybody here to apply your passion, your knowledge, and your skills to areas like cymatics. And I think collectively we can build a global community, we can inspire each other, and we can evolve this exploration of the substance of things not seen. Thank you. Viram? Entenderam? Já anotem aí, tá? Pink Floyd é uma das, nós vamos falar mais deles, mas é uma das bandas, né, de rock que se recusou a mudar a afinação de seus instrumentos, e as músicas deles sempre foram na harmônica 4, 3, 2 Hz. Vocês gostam de Pink Floyd?
Quem gosta de Pink Floyd? Quem será que gosta de Pink Floyd? Não? Ninguém gosta de Pink Floyd? Ai, 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 com vocês, hein? Ok, deixa eu continuar aqui compartilhando a tela com vocês para a gente seguir. Bom, então vocês entenderam o que que é a simática? A simática é esse estudo que começa a compreender que som é uma frequência, uma vibração, é uma frequência em vibração. E ele disse ali que tudo é uma informação e é uma frequência. Então, o cheiro, o som, tudo, ele está encarando como tudo sendo uma informação que tem uma frequência, que gera uma vibração, que cria forma na matéria. Vocês puderam ver a estrela do mar e uma representação de uma estrela na simática. Então, a simática é essa ciência mais recente que estuda justamente isso. Será que nós estamos dentro de uma grande sinfonia universal? Seja, né? Pensaram nisso? Será que nós fazemos parte dessa música cósmica? E aqui, deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. Nós aprendemos muito a pensar de maneira linear. Vocês estão enxergando a tela? Sim? Sim? Ok. A gente aprendeu, a gente foi programadas a pensar tudo de uma maneira muito linear, em duas dimensões. Então, passado, presente, futuro, para frente, para trás ou para os lados. E a gente acha que uma frequência, uma forma de onda, uma vibração, ela é uma linhazinha assim, que nem a gente vê no osciloscópio, né? Eu tenho formação em eletrônica, né? Então eu usava muito o osciloscópio para medir as ondas, e a gente acha que é assim, como nós estamos vendo aqui no meio, ó. É só uma ondinha 2D que vai aqui de trás e chega lá na frente. Só que não. Na verdade, é um ponto que cria essa esfera que vocês estão vendo, como uma pedra que você joga assim numa água e você vê aquela água criar padrões de onda, criando esferas. As ondas, as frequências, as vibrações que a gente não enxerga, e isso não quer dizer que ela não exista, elas viajam dessa maneira. Um pensamento que você emite é um ponto que viaja dessa maneira. É esse ponto que cai nessa água e viaja dessa maneira, até chegar no seu destino. Então, se eu estou pensando mal de alguém, essa onda vai se propagando até aquela pessoa. E é como num rádio. Se eu penso mal daquela pessoa e aquela pessoa está sintonizada com aquilo que eu estou enviando, ela capta. Aí começa aquelas histórias de inveja, mal olhado, energia negativa e tudo mais que a gente vai ver mais para frente. Então a gente vai caminhando devagar para a gente ir entendendo os princípios básicos. Então, o que eu preciso entender? Que toda onda, que toda informação carrega uma energia. Essa informação, essa energia tem uma frequência. Essa frequência, ela vibra. E essa vibração dessa frequência cria padrões de ondas esféricas, como vocês estão vendo aqui. E esses padrões de ondas criam o quê? Formas. Vocês viram lá na simática, no vídeo que eu passei para vocês, que todas as formas, elas têm, né? Você consegue colocar elas, circunscrever elas em círculos. Por quê? É assim que a onda propaga. Isso está claro para vocês? Sim? Vocês não precisam decorar essa fórmula. Não temos fórmulas matemáticas no método, tá, gente? Vocês têm perguntas? Vocês sabiam que era assim? Vocês sabiam que era assim? Sim ou não? Não, mais ou menos. Imaginava. Vocês estão comigo? Vocês estão com as câmeras tudo fechada. Eu não sei se vocês estão comigo. Ah, deixa eu ver que vocês... Não sabia. Pois é, tem muita coisa aqui que a gente não sabia, tá? E como diz o meu mentor, que fica sempre colado em mim, e tem mais coisa ainda nas atualizações que nem você imagina, Sara. Eu não quero nem, não, depois você me fala. Então, aqui, ó, frequências simáticas dos sons das vogais humanas. Então, quando você fala, você está criando um padrão de onda aqui. Então, preste atenção que é o fundamento do método 3P. Você falou, você criou um padrão de onda que vai criar uma forma na matéria. Isso é manifestação. Então, prestem bastante atenção ao que vocês estão falando, porque você pensa, já é uma energia, já é uma informação,
ela já tem uma frequência. Você vibra ela no teu laríngeo, você já criou um padrão de onda, você já está manifestando essa informação, você já criou aquela esfera, aquelas ondas, e essas ondas vão se propagar e vão criar, materializar uma forma daquilo para você. Então, se você diz, eu não sou capaz, como eu fiquei no Embromation lá, né? Se você diz, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, gente, é isso que nós vamos criar na nossa vida. Porque é essa informação que eu estou propagando lá para o meu campo. A gente já vai entender o que é campo eletromagnético. E esse campo vai captar essa informação e vai materializar isso no nosso corpo e na nossa vida, tá? Então, aqui vocês podem ver que essas frequências simáticas dos sons das vogais, elas se aproximam muito de obras de arte de culturas muito antigas, ou seja, as civilizações que a gente chama de antigas, elas sabiam disso. Olha aqui os desenhos delas. Asteca, católica, egípcia, hindu. Olha aqui, ó. Já se sabia disso. E olha que interessante as transversões, né? Os cortes transversais da nossa hélice de DNA. Comece a perceber que tudo vai criando mandalas com geometrias perfeitas, porque nós estamos inseridas numa matriz natural geométrica perfeita que permite criar formas, e essas formas expressarem uma consciência, para que essa consciência, nós estamos aqui apenas para que essa consciência se lembre de quem ela é. A gente não está aqui para aprender no sentido de que a gente não sabe nada. A gente está aqui para lembrar quem nós somos e acessar tudo que a gente já sabe. Olha que incrível, tá? Mas a gente vai chegando lá, então não se preocupem. Eu gosto muito dessas palestras, elas são em inglês, mas eu assisto muito, tá? Do TEDx. Aqui a gente tem, se eu não me engano, foi em 2019 essa daqui, tá? Eles fizeram um estudo por meio de oscilações elétricas, de campos de oscilações elétricas, pulsos, tá? Que eles chamam de OPEF. Então, são máquinas que criam pulsos eletromagnéticos que emitem esses pulsos para determinado órgão, determinada região do corpo, e eles conseguiram quebrar a célula de leucemia com pulsos eletromagnéticos. Nós já temos descobertas incríveis. A cura do câncer, ela já foi descoberta no início do século passado, mas o cara que descobriu essa cura foi morto pelos governos, pelo sistema, porque não é interessante, gravem isso também, não é interessante curar a gente, não é interessante. Só que o que está de diferente agora? De diferente agora é que a gente tem a internet, a gente tem a comunicação, as coisas estão rápidas e aceleradas, e está permitindo que quem está buscando a informação venha. Essas informações estão vindo para que as pessoas comecem a ver, é possível, tá? Então, eles já estão aí curando o câncer, tá, gente? Aqui vocês têm também mais algumas geometrias de vibrações sonoras, que vocês podem ver que todas elas, você pode pôr uma esfera, né, ao redor, e são muito lindas, perfeitas, emitem cor, formas, geometrias perfeitas que vão se fragmentando. Se você pegar um pedacinho aqui e você der zoom, você vai ver que vai ter a própria geometria ali, de novo, se repetindo infinitamente, que a gente chama de fractal, geometria fractal, tá? Guardem esse nome que a gente também vai entender o que é isso. Tem muita coisa para a gente entender. Aqui vocês estão vendo à direita a materialização em flores e à esquerda um padrão que se aproxima das flores. Então você começa a perceber que o que eu estou vendo na matéria, existe um padrão de frequência, de vibração, de informação, de energia sustentando essa matéria aqui. Então, o que eu estou vendo é a forma mais densa de uma vibração, de uma frequência, de uma energia. Entende? Então, se essa matéria se apresenta defeituosa, é porque essa frequência não está mais ressonante lá na harmônica do universo. Eu quero que vocês comecem já a pensar nesse sentido, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês como que foi possível eles replicarem ou criarem um girassol com cimática na água, tá? Então, vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu só colocar aqui.
Essa parte inicial do 3P ela é mais teórica, depois a gente tem as partes práticas, né, que é a mãozinha no corpo. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender umas coisas antes. Então, olha que legal. Aqui é uma máquina de cimática, onde eles colocam água e começam a emitir determinada frequência. Olha o que vai se criar aqui. Viram? Um girassol. E aí tem um vídeo, eu esqueci de separar ele, mas na próxima aula eu posso trazer. Tem um vídeo de umas pessoas que conseguiram captar o som de um girassol. Ou seja, gente, tem uma frequência ali, tem uma vibração ali. Então comecem a pensar em questões de vibração, em questões de frequência, que tudo isso vai criando o quê? As formas para nós, tá? Então eu vou continuar aqui de onde nós paramos. Deixa eu pôr aqui a tela. Gente, vocês têm dúvidas? Podem perguntar. Tô indo muito rápido? Vocês estão entendendo? Como tá aí? Tranquilo? Tá. Então vamos continuar de onde paramos aqui. Aqui nós temos mais alguns padrões, tá? Então nós temos a carambola, o mamão cortado, olha a estrela dentro do mamão, olha que legal. Olha que padrão lindo esse da goiaba aqui. Olha a maçã. Guardem a maçã, porque a hora que a gente for falar de Adão e Eva, serpente e maçã, árvore da vida e árvore do conhecimento, guardem essa maçã, tá? No benzimento, para vocês terem uma ideia, a gente corta a maçã assim. E não do jeito que a gente corta. A gente pega, eu não tenho uma maçã aqui, mas geralmente a gente pega o cabinho aqui em cima e corta assim. Para fazer benzimentos, a gente pega, tem uma técnica de benzimento e alinhamento de chakras, que a gente pega a maçã assim, com o cabinho para cima e corta assim, ó, do jeitinho que está aqui na imagem. Tem todo um porquê da geometria sagrada para a gente fazer a limpeza e alinhamento dos chakras. Eu vou ensinar vocês a fazer isso no método 3P, tá? É uma técnica maravilhosa. Bom, vamos continuar aqui. Tem mais padrões aqui, ó. Frutos, flores e padrões, tá vendo, ó? De som, de vibração ali no meio. Então comecem a perceber, nossa, tudo tem um padrão energético por trás, um padrão de som, um padrão de frequência. E olha que interessante. Aqui são as escalas tonais, as escalas musicais, as afinações, as notas, as frequências dos nossos chakras, tá? Então, por exemplo, o nosso básico, ele vai vibrar lá em 396 Hz. Cada chakra nosso tem uma frequência de vibração. A gente vai entender tudo que são os chakras e todas essas coisas todas, tá? Então, se a gente começar a pegar essa escala harmônica de frequência que eu estou mostrando aqui para vocês e começar a somar esses números, como está aqui do lado, vocês vão começar a perceber que sempre o resultado, reduzindo esses números, vai dar 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. Toda forma na matéria, toda a geometria sagrada, todas as frequências, todas as vibrações são baseadas num triângulo, que uma ponta é o 3, a outra ponta é o 6 e a outra ponta é o 9. São esses três números. Com esses três números você cria qualquer coisa. Foi a partir disso que Tesla criou a eletricidade, o fornecimento de eletricidade sem fio, gratuita, de maneira limpa. E ele disse assim, Tesla disse assim, se você descobrir o segredo dos números 3, 6 e 9, você descobriu todos os segredos do universo. Então, quando o meu mentor me mostrou que aquele triângulo tinha a ver com 3, 6 e 9, aí eu parei de menosprezar o triângulo, tá? Mas a gente vai entendendo tudo isso no desenrolar do nosso curso. Prestem atenção. A observação de padrões nos ajuda a potencializá-los, se forem saudáveis, ou eliminá-los, se não forem saudáveis.
Então, você estar diante de uma forma geométrica perfeita, harmônica, vai ajudar você a potencializar o poder daquela forma geométrica. E se você meditar nela, nós vamos ter bastante técnicas de meditação com yantras, tá? Com formas geométricas. Você vai começar a fazer por ressonância as moléculas e células do seu corpo a vibrarem naquele padrão geométrico. E existe um padrão que cada célula do nosso corpo possui. Todas elas têm esse padrão por trás, no pano de fundo, tá? Como a gente viu a flor, o fruto, nós vamos aprender que forma é essa, tá? A geometria sagrada, ela dá para nós um belo reflexo a ser contemplado. É para a gente contemplar, é para a gente olhar, é para a gente meditar nisso, enquanto a gente navega nos desafios da vida, buscando o quê? Equilíbrio e harmonia. É nosso foco. Equilíbrio e harmonia, que todo o resto vem como consequência. Mas quem hoje para olhar uma lua, para contemplar uma flor, para contemplar uma, sei lá, uma casca de náutilo, né? Uma concha, né? A gente não para, olhar as ondas do mar, o padrão das ondas do mar que faz na areia. Tudo tem um porquê de ser assim. Outra coisa, não existe cor. Aliás, eu vou um pouquinho além, não existe nada. A gente vai chegar lá. O que existe são interpretações que o nosso cérebro, e a gente vai entender o que é o nosso cérebro, porque a gente acha que o cérebro pensa, tá? O cérebro não pensa. Anotem isso também. O teu cérebro não foi feito para pensar. O cérebro, ele cria determinada forma, determinado padrão, quando uma determinada frequência toca nele. A gente usa o quê? Os olhos para captar essa frequência. Aí tem todo o mecanismo da visão de inverter essa imagem. Acho que vocês aprenderam isso lá no ensino médio, se vocês não fugiram da escola, no ginásio, tá? E essa informação, ela é por espelhamento. A informação chega no cérebro por meio da nossa retina e essa informação, ela é criada uma imagem no nosso cérebro e tudo que a gente vive não passa de uma imagem holográfica mental no cérebro. A gente está vivendo tudo dentro da nossa cabeça, mas a gente vai entender tudo isso mais para frente, senão vocês não vão voltar amanhã na aula, deixa eu ir mais devagar, né? Vocês vão falar assim, essa menina tá louca. É porque são os princípios para a gente aprender a mudar a nossa realidade, tá? A gente precisa entender como ela se cria. Então, aqui, por exemplo, você vê lá a tríade universal, você vai ver muitos padrões de triângulos ali, e aí você vai ver que cabe uma mosca, cabe uma vespa, cabe um melão, cabe um pimentão, cabe uma borboleta, cabe um pepino, cabe uma flor, cabe tudo aí, cabe até o ser humano. Nós vamos entender o que é essa tríade universal aí também. E as cores são só frequências. Aqui nós temos mais padrões para vocês verem, vocês se convencerem de que tudo é padrão matemática e geométrica. Então, a gente tem a hélice do DNA, tem ali furacão, né? E Johannes Kepler, ele foi, assim, excelente estudioso dessa questão de geometria, de frações, de matemática. Ele diz, onde existe matéria, existe geometria. Onde existe geometria, existe uma energia, uma consciência sustentando aquela geometria. Tem algo por trás sustentando essa geometria. Aqui na simática, a gente tem um aparelho que cria frequência, mas espera aí, quem cria frequência universal? Já façam essa pergunta, tá? Existe algo por trás de tudo isso sustentando essa matriz de padrão perfeito. Nós estamos dentro de uma matriz de padrão perfeito. Sara, então por que a gente está tão doente? Porque a gente saiu da harmônica universal. Mas por quê? Quando que eu saí? Eu não escolhi sair. Não! Tiraram a gente, né? Vocês já vão entender. A palavra padrão vem da palavra latina pater, que significa pai. E da mesma forma que matriz vem de mater, que significa mãe. Então, quando a gente fala pai e mãe universal, pai e mãe, Deus, pai e mãe, já comecem a associar. Nós estamos conversando com essas frequências que criaram essa matriz de padrão perfeito. Matriz é mãe. Mãe nutre, carrega, sustenta. Pai cria. Tá? Já vão cria. E esse pai aqui, ele cria essa consciência divina, cria padrão perfeito, matemático, é muito perfeito. É impossível se comparar a qualquer coisa que a gente possa nomear. É muito perfeito. Tudo é informação e toda informação é binária, guardem isso.
Tudo que existe é um monte de 01, 01, 0001, 01, 01. Quando você vai no mercado comprar um produto lá de, sei lá, uma farinha cheia de glúten, você vai lá, a moça pega a maquininha lá e passa assim no produto, faz um pi, e você vê que ali tem um código de barra. Se você começar a ver aquele código de barra ali, eles são as barrinhas, né? Aquelas barrinhas são os intervalos de 01, 01, 01, 0, que vai criando padrões, que vai criando números, combinações únicas para aquele código de barras. Quando a gente tinha lá as fitas cassetes que a gente ficava girando na caneta lá, né, que enrolava no cabeçote do nosso rádio, todas as informações gravadas ali eram gravadas eletromagneticamente. As informações são 01, 01, 01, 10, 01, 01, 01, tá? Então, eu tenho formação em eletrônica, telecomunicações, né? Em informática. E a gente aprende nessa formação que tudo é 01, 01, 01, 01, 01, combinado de maneiras infinitas. São infinitas as possibilidades de combinação para você criar uma informação. Então, tudo é uma informação e toda informação ela é binária. Só que essa informação binária, ela é o quê? Ela traz uma informação para nós e o nosso cérebro cria em cima dessa informação uma imagem 3D. Para a gente poder interagir com aquela informação por meio de, anotem, símbolos. A nossa existência é simbólica, arquetípica. Tá bom? É por isso que quando eu olho uma borboleta, eu lembro do quê? Transformação. Essa é a informação que a borboleta carrega para nós. Não é à toa que borboletas aparecem para mim. As pessoas que não estão na conexão, que estão na correria do dia a dia, nem, é uma borboleta. É uma mosca. Mas não consegue captar a informação que aquele símbolo está trazendo para mim, que eu estou interpretando como uma borboleta. Aquilo é um sinal, é uma informação que está chegando para mim, que quer me dizer alguma coisa. E tudo é símbolo, tudo é informação, percebe? No século XIX, depois da Segunda Guerra Mundial, e, gente, a Segunda Guerra Mundial, ela foi totalmente uma guerra política, como todas as outras guerras, como a guerra que a gente está vivendo agora também, que é uma guerra, mas ela não tem armas ainda, não tem bombas atômicas ainda, é uma guerra de informação. Informação, preste atenção. É uma guerra de informação, você já sabe o que é informação aqui. É uma guerra biológica, tá? É uma guerra. A Segunda Guerra, ela foi uma grande chave, porque nessa época da Segunda Guerra foi se desenvolvendo e conhecendo, né, muitas tecnologias. É bem aqui que foi o berço onde começaram a entender como a nossa mente, o nosso cérebro funciona, como o nosso corpo funciona. E aqui, na Segunda Guerra, eles desenvolveram tecnologias inimagináveis. Que se vocês quiserem aprofundar nesse tema, eu recomendo o curso Origens da Maria Pereda, PhD, tá? Ela é ótima, depois eu vou botar o link para vocês. Aliás, vocês vão receber muito acervo no curso, links de aulas dela até também, e de outros autores que eu acho que são muito relevantes para quem quiser dar um mergulho mais profundo. Todos os materiais que eu fui acessando, que foram muito importantes, eu vou compartilhando com vocês, tá? A gente vai ter um grupo para a gente conversar e fazer estudos. Então, na Segunda Guerra, eles entenderam que precisavam criar um mecanismo de nos controlar, deixar a gente assim bem, sei lá, babaca mesmo, mental, sabe? Abobado, perdido, no escuro, desconectar a gente da nossa matriz de padrão perfeito. E estudando a frequência harmônica, eles entenderam então que era possível criar um padrão desarmônico. E eles chegaram, né, depois de muitos testes, no padrão de 440 Hz. Vocês podem pesquisar, isso é fato. Eu não estou contando nada místico para vocês. Tudo que eu estou pondo aqui, vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar referências científicas, tá? E aí, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, começou, então, lá em 1949, essa grande discussão para fazer com que todos os instrumentos musicais e todas as músicas fossem ajustadas na frequência de 440 Hz. Só que 4 mais 4 mais 0 é 8, já não é mais 9.
E 440 Hz cria deformidades na geometria, no padrão perfeito, tá? Em 1953, a ISO aprovou isso, sob muitos protestos, tá? Aconteceu que mais de 23 mil músicos se reuniram na época para tentar parar isso. Eles não tiveram força de parar isso, e então foi aprovado. E todos os instrumentos que eram criados e tudo mais tinham que ser afinados em 440 Hz, que é o Lá, né? Da nota Lá, tá? E não mais 432. Para vocês entenderem, né, o que é um solfejo, né? O solfejo 432 Hz na música é um sistema musical associado a um ritmo. Então, 432 vai ter um ritmo, vai ter uma melodia de notas aquilo vai desencadear. Lembra que a gente falou? A gente pensa, a gente cria aquela forma de onda. Um solfejo sintonizado em 432, então os músicos estão tocando, eles vão criar exatamente isso, essa bolha, que são essas ondas padronizadas que vão vir em nós. Essas ondas penetram tudo, elas penetram nosso cérebro, nossos órgãos, nossa audição, tudo. É que nem micro-ondas, você coloca a comida lá, liga o micro-ondas, a comida inteira está quente, até dentro dela está quente. Por quê? As ondas penetram. Esse solfejo penetra. Ele vai começar a causar desestruturação nos nossos órgãos, nos nossos sentidos, tá? Para vocês verem, à esquerda um padrão lindo, harmônico de 432 Hz e à direita um desarmônico de 440 Hz. Vocês viram a diferença disso? Parece que ele fica desfocado. E aí a gente fala assim, cara, eu perdi o sentido, perdi o norte da minha vida, não sei, não sei. A gente não sabe, a gente está vendo tudo assim. A gente está imerso nisso aí, ó, 440 Hz desde 1953, tá? Para que a gente ficasse mais doente, para que a gente ficasse mais dependente, mais pobre, dependendo do sistema, do governo, manipulável, tá? Aqui, ó, eu recomendo para vocês, tá? Olha só que tesouro. Abaixarem no celular de vocês, abaixarem não, né? Baixarem no celular de vocês o aplicativo D432 Player. Esse aplicativo você vai abaixar, ele é um tocador de música transformador. Todas as músicas que você for escutar agora, você pode baixar no teu celular e tocar pelo 432 Player. Ele vai pegar qualquer música que você tenha e ele vai passar para 432 e você vai agora começar a entrar na harmonia do universo. O trabalho que você vai ter é que, por exemplo, você não tem como pegar o Spotify e tá escutando ali online em 432. Se bem que no Spotify tem algumas músicas 432, tá? Você vai ter que baixar a música e ter a música, a mídia no teu celular ou no teu computador. Isso pode ocupar espaço. Mas é o trabalho que a gente vai ter para começar a reconectar com a matriz harmônica universal, que eram as meditações que eu estava fazendo lá em 2012, que eu comecei a fazer em 2012 e não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Quando o meu mentor indicou os mantras e quando eu tive acesso a esse saber, que eu fui pesquisar a frequência desses mantras, eram todos 432. Incrível isso, né? Uma banda que eu recomendo muito vocês escutarem é Pink Floyd. Digita lá no YouTube. Eu coloquei um link aí no grupo para vocês. Música Pink Floyd 432 Hz. Todas as músicas deles estão em 432 Hz. Vocês podem assistir e escutar com tranquilidade. Eu coloquei ali para vocês um álbum de um show que eu acho incrível, que é eles ao vivo. Eu gosto muito dessa parte ao vivo. E vocês podem ali escutar e degustar a música, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês agora um artigo que vocês vão ter também para estudar, que eu acho incrível, sabe? Eu gostei muito, eu trouxe ele foi escrito em 31 de março de 2021, e esse Renato Cunha, que é o autor, ele foi muito consciente e ele pegou, assim, muito profundamente essa questão da música, da frequência de 432 e 440. Ele trouxe os estudos de Tesla para vocês, né? Tem muitos vídeos aqui para vocês estudarem, aprofundarem, todo esse material para quem quiser. Sara, eu gostei desse assunto, eu quero entender. Tá aqui, eu vou deixar esse artigo para vocês estudarem, tá? Mas olha que interessante. Quando você pega 440 e divide por 12,
dá 36,6666666. Porque 12 é um padrão musical. Eu não vou entrar nos detalhes da música aqui, que foge um pouco da nossa alçada, tá? Agora, quando você pega 432 dividido por 12, dá 36. 3 mais 6 dá 9. A gente está na harmônica, de novo, do universo, tá vendo? Então, aqui, ó, tem muita coisa para vocês estudarem. Eles falam da frequência que eles chamam de frequência do diabo, né? Que nos adoece, que nos empobrece. Olha aqui, gente, ó. A água em 432 Hz e a água em 440 Hz. É só para vocês terem uma noção, né, do quanto isso realmente impacta. Imagina o teu corpo, por exemplo. O teu corpo, ele é mais de 70% água. Imagina o que está acontecendo nas moléculas e nas células do seu corpo. Então, tem muito material, um material muito rico, que para quem quiser aprofundar esse assunto, eu também deixo para vocês, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente ir encerrando. Deixa eu compartilhar aqui. Calma que a gente vai devagar, mas a gente vai chegando lá, tá bom, meninas? Tenham paciência. Eu gosto de fazer tudo com calma. Dúvidas, perguntas? Não? Bom, então qual é o nosso objetivo aqui? Integrar. Integrar tudo onde? No meio, no centro desse triângulo, tá? Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Joia, Luana. Então, vamos voltar para o triângulo. A gente vai ficar um tempo nesse triângulo. Não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje, mas da onde a gente parar hoje, a gente continua amanhã. Então, o triângulo equilátero. Todos os lados têm a mesma medida, tá? E a integração que nós estamos buscando, essa harmonia que nós estamos buscando, essa transcendência que nós estamos buscando, tem a ver com a integração desse triângulo. Nós já vamos entender o que é isso. Vamos lá para a próxima. Nós temos que entender que tudo no universo parte de 3 pilares fundamentais, tá? O que é matéria? É energia numa frequência de vibração. É isso que cria matéria. Você é energia. Eu acredito que todas vocês aqui já ouviram em algum momento que tudo é energia, que você é energia, que se você pegar, por exemplo, um microscópio muito potente e você pegar um pedacinho da tua pele e você começar a dar zoom, você vai ver lá as moléculas, vai ver as células, dentro das células, vai ver lá o que existe dentro da célula, que é um outro universo. Já vai guardando isso, porque a existência é fractal. Tá? Será que eu sou uma célula? Nós vamos chegar lá. E aí você vai dando zoom, você chega lá no mundo subatômico, você chega no átomo. E aí você vê que o átomo tem núcleo, que o átomo tem órbita, parece que lembra o sistema solar. Vai guardando tudo isso. Será sistema solar, sistema de estrelas e planetas? Será que nós estamos dentro de um grande átomo? Vai guardando. Tô dando assim algumas, deixando vocês na curiosidade, que a gente vai falar sobre tudo isso. Quem nós somos, onde nós estamos, tá? Na verdade, a pergunta nem é quem nós somos, é onde nós estamos. Essa é a pergunta. Então, tudo é frequência, energia e vibração. E é essa integração que cria a matéria, tá? É isso que você é. Essa integração, ela acontece a partir do 3, do 6 e do 9. Porque o 3 carrega energia, o 9 carrega a frequência e o 6 carrega a vibração, tá? Nós vamos também debulhar e entender isso melhor, mas 3, 6 e 9, ó, 3. O 6 é o dobro de 3 e o 9 é a potência do 3. 3 vezes 3, 9. Potência é quando a gente multiplica um número por ele mesmo. Então, ó, 6 é o dobro de 3. 9 é a potência de 3. 3 é energia e tudo é energia. Já vão também observando esses termos, tá? Eu quero que vocês percebam que essa integração ela acontece bem no centro desse triângulo equilátero. Se você traçar essas retas, você vai ter um ponto em comum. Ou seja, um equilíbrio perfeito nesse triângulo. E esse triângulo e todo esse saber que eu estou passando para vocês é algo que já na época de Pitágoras, na verdade em civilizações muito antigas, tá? Mas vamos voltar nessa matriz temporal aqui que começou há 5.000 anos. É por isso que existem correntes religiosas que acreditam que o universo, que a Terra tem 5.000 anos só, tá bom? É que, na verdade, nós estamos dentro de uma matriz temporal artificial, de uma historinha que está acontecendo, que começou há 5.000 anos atrás. Mas isso não quer dizer que outras já não existiram.
Já existiram, a gente tem resquícios do povo egípcio lá, dos maias, dos astecas, dos atlantes, está aparecendo agora, entende? Dos lemurianos, e a gente tem herança deles. Só que eram matrizes temporais, histórias que aconteceram e que se encerraram para iniciar algo novo. A gente vai chamar isso de matriz temporal artificial, tá? Na antiguidade já se sabia disso, tá? E esse ponto de integração aí no centro, ele representa o olho de Deus. O olho de Deus em nós, no nosso corpo, está na nossa pineal. Já escutaram essa palavra? Pineal. Pineal, antigamente, falava-se que era a glândula do crescimento, é onde regula até que ponto a pessoa vai crescer, gente. Mas ela é a sede do Criador em nós. É onde o Criador assiste, observa e vivencia tudo que nós estamos aqui vivendo. Guardem essa informação por enquanto, que é o que a gente precisa para hoje. A gente vai aprofundar na pineal. É por isso que as sociedades secretas, e as sociedades secretas começaram com Pitágoras. Pitágoras, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que ele foi um filósofo. Eu estudei muito filosofia, eu amava. Eu comecei a estudar filosofia com 12 anos, tá? Pitágoras era o cara dos números. Ele dizia que tudo era matemático, tudo é número e tudo pode ser medido e calculado. Olha que incrível. E a gente vai chegar nessa comprovação que tudo é número e que todo número cria uma geometria, uma frequência. Ele já sabia disso tudo. E ele começou então um movimento de fundar uma sociedade secreta de luz para o bem. E todo esse saber ficou contido ali com grandes filósofos. E isso foi sendo passado de geração em geração, até cair nas mãos de pessoas com uma mente muito sábia, muito intelectual, muito racional, mas um coração de pedra. E começaram a pegar esses ensinamentos para trabalhar para a manipulação da humanidade, da história da humanidade. E é nesses momentos que começam, então, a implantação dos vírus na nossa linha temporal, que nos impede absolutamente de crescer, de ser tudo. Só cresce quem consegue limpar esses vírus, tá? E esse também é o objetivo do 3P. Eu demorei para entender esses vírus, porque eu achava que era bichinhos em nós, não é isso. Está implantado em outro nível em nós. Nós vamos entender que vírus são esses. E é por isso que eles desenham, essas sociedades secretas, um triângulo com olho, vocês já devem ter visto. Um triângulo com olho dentro, um olho em cima. É o olho de Deus, que tudo vê, que tudo sabe. Está em nós, na nossa pineal, tá? E esse símbolo, ele é muito utilizado pelos Illuminatis. E tem os Illuminatis do bem e tem os Illuminatis do mal. E os Illuminatis, eles começaram ali pela época dos Templários, tá? E aí a gente vai entrar todo numa história da humanidade de manipulação, principalmente, me desculpe os religiosos aqui, das religiões, né? E a gente vai começar a entender por que as religiões foram criadas, quem criou as religiões e qual é o objetivo das religiões. E eu vou dizer todas, tá? Mas aí eu vou trazer para vocês essa história passo a passo, que aí já é uma história mais de desconstrução, que eu vou deixar para o curso mesmo. Para quem escolher estar no curso, eu vou trazer a história, tá? Assim aberto, eu prefiro ainda não, tá? Então, esse triângulo, ele também vem muito representado por uma esfera, um círculo em volta. Esse círculo, ele tinha que estar mais em volta ali do triângulo, ele está muito para dentro ali, né? Mas o triângulo, ele é bem dentro dessa circunferência. Essa circunferência é uma esfera que representa a totalidade. Veja esse triângulo como uma perspectiva, como se ele fosse 3D, como se tivesse a base dele aqui, ele puxa para cima, tem um olho, que é essa integração, e ele está dentro de uma esfera. A esfera é o eterno, a totalidade. E essa totalidade diz para nós: isso nunca acaba. Isso não tem fim. É um círculo. O círculo não tem início, nem meio, nem fim. O triângulo, se você pegar uma ponta, for na outra, for na outra, for a mesma coisa. Você vai estar sempre percorrendo ali e isso não tem fim. Por quê? Porque o eterno é eterno, é imutável. Ele não teve começo, não tem meio e não tem fim. E para a gente entender isso agora, é muito distante para nós, tá? O que são os 3Ps? Os 3Ps são a nossa potência. 10 minutinhos eu vou encerrar, tá, gente? A nossa potência, o nosso poder,
e a energia da frequência do perdão. Tá bom, Daisy? A gente já está encerrando. Então, quando a gente fala 3P, são 3 P's mesmo, ó. Perdão, poder e potência. É perdão em poder e potência. Essa é a integração. E aí agora a gente vai começar a entender o que é a frequência do perdão, o que é esse poder que está colocado aqui, que não é esse poder que a gente acha que, o meu poder pessoal, eu vou fazer, pintar e bordar. Não é isso. E a gente vai entender o que é essa potência, o que é essa integração, que é o nosso caminho para onde a gente, né, o nosso objetivo, para onde a gente vai, tá? E quando o meu mentor me disse que 3P era a frequência do perdão, eu surtei, porque eu não gostava da palavra perdão. Eu relutei até o último, eu odiava a palavra perdão. Mas eu odiava a palavra perdão porque eu tinha um conceito errado da palavra perdão. E perdão não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu ser perdão. E quando nós estivermos estudando as dimensões do nosso corpo, eu vou falar o que é o perdão para vocês e o que é essa frequência. E vocês vão ficar assim, ó, eu nunca pensei nisso, sabe? Porque eu também nunca tinha pensado nisso, tá? E eu vou trazer tudo isso para vocês. Então, por enquanto, ficamos com isso, tá? E esses termos de poder, potência, eu não vou entrar hoje. Eu vou seguir amanhã para a gente não ficar aí muito maçante, tá? Se não ficar uma coisa muito maçante, a gente não absorve, eu acho que por hoje já deu, né? Então, amanhã nós vamos falar de poder, nós vamos falar de potência, e nós vamos começar a entrar nas nossas faixas dimensionais e entender cada uma delas, tá? Nós vamos entender o que é o nosso corpo, o que somos nós e o que cada faixa tem de consciência para nós. Eu vou fazer uma pausa por aqui e vou deixar vocês fazendo as perguntas ou as colocações, o que vocês estão achando, tá rápido demais, tá difícil demais, tá legal, estão gostando, como que tá isso? Ou vocês já sabiam de tudo isso, não tem novidade em nada? Como é que tá aí para vocês? Agora a gente já tem uma base para a aula de amanhã, gente. Amanhã é a aula que vai fritar a cabeça. Estou conseguindo acompanhar muitas novidades, bastante novidades sempre, ótimas explicações, consigo ver de novo. Consegue, Fernanda? Você está no grupo, Fernanda? Se você estiver no grupo, eu vou deixar o link da gravação lá por um tempo, tá? Limitado. Porque essa aula, na verdade, ela é material fechado para quem vai fazer o curso, tá? Mas eu vou liberar para vocês aí por umas 24 horas, tá joia? Para vocês assistirem. Não faltem amanhã, porque a gente vai seguir de onde a gente parou. Essa questão da música é muito interessante? Sim, muito interessante. Baixa o app e já começa a escutar suas músicas em 432 Hz, tá? E amanhã é 5 da manhã. O que tem amanhã às 5 da manhã, Fernanda? Ah, tá, joia, joia. Tá. E os mantras, que vocês vão receber toda a sequência que eu faço, toda a sequência que eu fiz em 2012 e que estou fazendo de novo agora nesse programa de detox que eu estou fazendo. Estou escutando tudo de novo, estou fazendo todos os passos a passos de novo e está sendo incrível. Vocês vão receber tudo isso aí também, tá? Então tá, meninas, por hoje deu. Acredito que fechamos. Amanhã a gente segue para entender melhor como que a gente se manifesta aqui. Tudo isso que a gente viu, a gente vai seguir, não esqueçam, tá bom? Gratidão, meninas. Uma linda noite para vocês. Fiquem com Deus e agora fiquem fritando a cabeça aí, tá? Beijo.